Droga Raia, Drogazil. Juntaram. Se isso fosse uma agência de publicidade, essa empresa teria mudado de nome para Raiazil. Tirar o McFish é algo que eu entendo, respeito e admiro. Mas você não matou o quarteirão. A única pessoa que perguntou se o teu bem foi a pessoa da farmácia. Uma síntese que a gente chegou foi: você sempre sai melhor do que entrou. Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, camaradas! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do podcast Desmarketize. Como é que você tá? Você tá gostando dessa temporada? Você tá bem? Você tá com saúde? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre você se sentir bem, sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar. Vamos falar sobre marketing de uma rede que tem marcas que te ajudam a ter mais longevidade, a ter mais qualidade de vida, a prevenir também problemas. Estou aqui hoje com o meu amigo Dani Campos, diretor de marketing e clientes da RD Saúde, a marca que tem aí a Droga Raia, a Drogazil. Não é isso, Dani? É isso, João. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Já vi tanta gente incrível aqui. Falei, putz, essa cadeira é pesada de estar ao seu lado aqui, contando um pouquinho da RD Saúde. Que legal estar aqui com você, viu? O prazer Eu é tive meu. lá no seu primeiro dia, né? No meu primeiro dia. Quando terminou a transição do Vitor para mim, você palestrou para o time, Fui lá fazer um trabalho com o seu time. Meu batismo. Que bacana. Faz 2 anos quase que você tá lá. Quase 2 anos. E você veio do mundo do cinema, né? Você estava saindo do Cinemark para ir para a RD Saúde. Como é que foi? O pessoal que assiste a gente aí, tem gente que às vezes muda de desafio no meio da carreira, no meio da vida, e adora receber umas dicas. Sim. Né? Quando você faz uma mudança tão grande assim, de um segmento para outro, como é que foi entrar num negócio novo? Como é que você aprendeu sobre farmácia? João, acho que eu aprendi sobre farmácia... Enquanto eu estava no cinema, eu já estava aprendendo sobre farmácia, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai frequentando cada vez mais a farmácia, né? Então, quando eu virei pai, comecei a frequentar a farmácia como pai. Depois de descobrir a hipertensão, que foi uma novidade na minha vida, você vira um paciente crônico, então você vai na farmácia para acompanhar seu tratamento. Eu frequento a farmácia para comprar higiene e beleza, então eu fui aprendendo a dinâmica de farmácia até antes de entrar lá. Mas a partir do momento que eu saí do cinema, que era um mundo que eu era apaixonado, eu precisava criar essa paixão por algo que me fascinava menos desde a infância. E foi vivendo as farmácias, acompanhando o time de operações, entendendo os bastidores, entendendo aquela parte que o cliente muitas vezes não tem acesso, que é a salinha de descanso, a salinha da preleção do dia, as rotinas da operação, os desafios e as dores, né, de uma operação dura, que tem madrugada, que tem final de semana. Verdade. E foi falando pouco e ouvindo muito que eu aprendi sobre farmácia. Acho que foi... mergulhando no mundo que eu não fazia parte. Então, eu era o cara novo ali. Acho que não é hora de você querer ensinar nada para ninguém. Eu brinco que eu demorei uns 90 dias para falar alguma coisa na RD, sabe? É um excelente prazo. É. Eu conheço gente que nos primeiros 90 dias anota tudo e deixa num caderninho que fica consultando pro resto da vida. Eu trabalhei lá no McDonald's. Quem entra no Mac tem que trabalhar 2, 3, às vezes 7 dias lá na operação mesmo, no restaurante, porque um restaurante permite fazer algo assim. Claro. E a gente acaba conhecendo coisas que ninguém imagina, né? Eu aposto que você não sabia, sei lá, qual é a frequência de entrega de medicamento que tem na farmácia, todos os tipos de serviços que vocês oferecem lá. Se você ficar observando mesmo a farmácia por horas ali, às vezes eu fico até com a sensação de que dá para imaginar que parece que a farmácia foi feita para ter um fluxo, sabe? As pessoas entram por aqui, aí elas vão lá no balcão, muita gente vai com a receita na mão, e aí ela sai por ali, e alguém pensou nisso, né? Coisas que só marqueteiros percebem, né? Exato. E você vai aprendendo que fluxo é esse, e se é um só, ou se são vários, como que a gente constrói esses outros fluxos. Tem gente que comprou no app pelo caminho, só quer rapidinho retirar. Tem gente que vai para bater papo com o farmacêutico porque está precisando não só de um remédio, mas de um carinho, de uma atenção, de um cuidado. Então, tem desde jornadas que precisam ser muito rápidas, porque o que ele espera é velocidade, a jornadas que elas são propositalmente
extremamente lentos, porque o que a pessoa está precisando é acolhimento. Como que você coloca essas duas jornadas ao mesmo tempo para pessoas diferentes no mesmo lugar? É uma arte ali. Eu imagino que vocês invistam muito em treinamento, porque Muito. você estava me contando, vocês têm 3.300 farmácias. E contando, né? E contando, né? O ano passado, esse ano, vocês estão abrindo aí quase que uma por dia, né? Então, é muita abertura. Como cliente, eu também. Pipoca de farmácia o tempo todo aí, é um negócio impressionante. Imagino que isso reflita a estratégia de vocês, visão de mercado de vocês. Mas isso também mostra que vocês têm muitos clientes e que vocês também têm muito funcionário que precisa estar bem treinado para atender essas pessoas. E são pessoas... Acho, Dani, que tem um nível de expectativa, um nível de exigência, um sentimento, uma necessidade de cuidado maior do que quem vai num restaurante. Sim. Você tem pessoas de mais idade, você tem pessoas que estão com dor, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão preocupadas, estão com medo, pessoas que estão ali para gastar um dinheiro que preferia não estar gastando em remédio, né? Gente que talvez precise de um abraço. Mas também tem gente que foi lá só para ver novidade. Exato. Né? Gente que foi lá porque é gostoso. É mais gostoso ir na farmácia do que ir em muitos supermercados por aí, né? Então, vamos ver aqui os produtos de beleza que chegaram. E você precisa saber a diferença de cada um deles, né? Como é que vocês treinam os funcionários para perceber essas diferenças? A dimensão de 60 mil funcionários, né? Uau! São 60 mil pessoas. Eu falo para minha parte, VP de operações agora, que é a Melissa aqui, ela é praticamente um governador, né? Assim, a equipe dela é uma equipe de 60 mil pessoas. E acho que tem algumas coisas, João, que fazem muito parte do DNA e eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos. Assim, nenhum gerente de operações foi contratado. Todo mundo foi formado ali, a maioria foi... Todo mundo começou de baixo. Todo mundo começou de baixo. Então, a farmácia é o primeiro emprego de muitos atendentes e nós somos o maior empregador de farmacêutico do país. Uhum. Se não tiver treinamento e carreira, você não faz uma operação desse tamanho funcionar, sabe? E quando eu olhava de fora como cliente, eu me sentia bem atendido, mas não entendia o que estava por trás disso. E hoje eu sei, assim, todo mundo vem aqui para o Butantan para ser treinado aqui, fica hospedado aqui, porque a cultura precisa acontecer, os ritos precisam acontecer, o investimento em treinamento é uma coisa que você pode cortar muita coisa, mas isso não será cortado, sabe? E eu acho que o treinamento, o método de atender, a explicação dos porquês em escala é uma arte difícil de pôr de pé, sabe? E eles ao longo de... A Raia tem 120 anos, faz 120 anos, Drogasil faz 90. Duas empresas, uma já centenária, outra quase centenária. Fazendo isso desse jeito, nessa escala, é uma coisa muito bonita de ver. Impressionante. E é uma escola de formação mesmo, assim, de começar do primeiro atendente até virar um gerente regional. Todos os gerentes regionais foram formados dentro de casa. Quando a gente foi lançar a marca, foi uma das coisas que a gente colocou como atributo da marca nova, sabe? Falei assim, não, aqui todo mundo todo mundo que chegou lá veio da história desde o comecinho. E treinamento é o coração dessa história, sabe? Ninguém vai subir sem ser treinado, ninguém vai... Concordo muito. E acho até, assim... Se fosse o marqueteiro da RD, falaria assim para a equipe, gente, a pessoa quando entra na nossa farmácia, só dela entrar na farmácia, eu queria que ela já se sentisse melhor. Ela ainda nem comprou, ela nem tomou o remédio. Mas isso aqui tem que fazer parte do se sentir melhor dessa pessoa pelo que ela recebeu de nós, né? E eu tenho certeza que seus clientes recebem um pouco de vocês. Não só do que está dentro da sacolinha, não só do que está dentro do potinho, vai um pouquinho de vocês junto ali e faz muita diferença isso. É engraçado te ouvir falando isso, porque nós estamos exatamente nesse momento revisitando proposta de valor das bandeiras e a gente fez um off-site do time semana passada para discutir isso e uma síntese que a gente chegou foi você sempre sai melhor do que entrou. Olha aí, tá vendo? E às vezes você sai melhor porque você estava com dor e você saiu com pelo menos
Ou você está querendo cuidar mais da saúde, você montou seu enxovalzinho, ou você precisava conversar com alguém e o simples gesto do farmacêutico te deixou melhor naquele dia que você estava se sentindo sozinho. E eu acredito muito que construir isso em escala é um tremendo desafio, mas são duas marcas que permitem que a gente fale sobre, sabe? Eu acredito que deve ter clientes de vocês que chegam em casa e falam: a única pessoa que perguntou se eu estou bem foi a pessoa da farmácia hoje. E é essa a diferença que vocês têm a capacidade de fazer. Para você que está assistindo a gente aí, ó, você atende cliente? Você tem alguém do outro lado do balcão? Como é que tá essa pessoa? Na farmácia, a gente pode achar que é meio óbvio que a pessoa está chegando ali, que ela precisa de ajuda, que ela está com dor. Mas eu tenho certeza que na sua barraquinha de churros também. Na sua loja de roupa também. Aí na sua loja de convite para casamento também. Porque tem sempre alguém do outro lado que precisa de uma ajuda. E ela vai lembrar se você servir ela bem. E ela também vai lembrar se você servir ela do jeito que ela não gostou muito. Eu sou muito observador, né? Do lado marqueteiro e tal. Vou confessar para você que assim, eu vejo poucos lugares, Dani, que parecem perceber que a gente tem uma população mais velha muito importante. Uma população que tem um poder aquisitivo, mas que tem necessidades diferentes, que pode ser que eles estejam com mais tempo, pode ser que eles queiram um nível de atenção diferente, pode ser que eles precisem de uma letra maior Sim. na embalagem, pode ser que eles tenham mais dúvidas, pode ser que eles não se sintam tão confortáveis com coisas de autoatendimento. Eu vejo que nas farmácias de vocês, eu sinto uma preocupação diferente. Eu sei que é um público que movimenta muito do seu mercado, mas assim, é algo que existe uma intencionalidade especial, Sim. né? Como é que vocês veem isso? João, acho que qualquer um que olhar para o Brasil hoje está vendo nossa população envelhecendo e essa população mais velha ficando cada vez maior. Se a gente não se preparar para atendê-los muito bem, quando for a nossa vez, a gente não será atendido bem, sabe? E eu acho que a farmácia tem um papel de acolher essa população de uma forma muito intensa, porque quanto mais velho você fica, mais você precisa da farmácia. Então, se você precisa muito de um lugar e esse lugar não te trata bem, a equação é muito doída, sabe? Ela tem um peso grande. E eu acho que a RD entendeu isso muito cedo, assim. Não é algo que eu percebi quando cheguei. Não, já estava. Olhar para o público mais velho de uma forma especial, ter treinamento de como acolher, de como orientar, ter mapeado as dúvidas que vêm e como tratar. Não achar que o digital resolve tudo, sabe? Não, é all-in no digital. Não, peraí, tem um monte de gente que vem aqui, gosta de vir aqui, a gente tem que gostar de receber, a gente tem que gostar de acolher, a gente tem que gostar de conversar. Boa. E eu acho que isso é tão forte no DNA da empresa em tanto tempo, a operação transborda isso de uma forma tão bonita que até errado falar que é uma ação de marketing, sabe? Não, isso aí é cultura, isso aí está lá dentro, isso aí não foi encapsulado como atributo de marca. É até errado falar que isso não, a gente colocou na marca para contar uma história, foi pensar, não, está na cultura do treinamento, está na cultura da orientação do primeiro atendente. A gente recebe um monte de gente que é primeiro emprego. Puxa, explicar para alguém que é primeiro emprego, que está aprendendo a trabalhar, que fala assim, puxa, trata o senhor diferente, ele vem aqui... Faz de conta que é sua avó. Essa relação... assim, nós nunca seremos netos ou parentes deles, mas é tratar como se fosse, é acolher como se fosse, é dedicar tempo, dedicar carinho. E acho que mesmo você comentou sobre cuidado, né? Então, vários deles começaram a falar, poxa, eu posso pegar o telefone do senhor para mandar um WhatsApp só para perguntar se o tratamento deu certo? Olha aí. E uma das coisas que a gente mais vê é assim, poxa, as respostas, só de você estar preocupado se funcionou,
o meu dia já valeu a pena. Olha. Você fala, puta, isso é muito além de marketing, sabe? É uma relação real entre funcionários que fazem uma marca e clientes que consomem essa marca. Eu costumo dizer assim, quando você se importa pelo cliente, quando você se importa com o cliente, ele percebe. Sim. Ele sente, sabe? Ainda que você faça uma coisa pequenininha, ainda que você faça uma ligação, ainda que você escreva um recadinho, ainda que você olhe para ele na fila e fale, eu já vou te atender, ele percebe, né? Então, trate seu cliente aí com carinho, gente. Seu cliente... É para isso que esse negócio existe, tá? É por causa do seu cliente. E eu sei que tem um monte de gente que fica falando, como é que tá o público mais novo, chega uma nova geração de clientes. Eu mesmo falo muito sobre isso, mas a verdade é que existe muito potencial de mercado nessa geração mais velha também. Muito. Vai numa farmácia um dia desse, você que tá assistindo aí, ó, observa o tamanho da gôndola de fralda para adulto. É ou não é? Outro dia eu fui numa farmácia, tinha mais fralda para adulto em espaço do que fralda para criança. Eu fiquei olhando assim, falei, o que está acontecendo? A farmácia não ia fazer isso aqui de bobeira. Isso aqui reflete alguma coisa que está acontecendo no mundo. Primeiro, tem mais adulto que bebê. Segundo, o bebê usa só fralda por 2, 3 anos. Adulto, eu falei, opa, tô entendendo. Tem potencial de mercado também e tem potencial de fazer a diferença, de você sentir que, assim, era assim que eu devia estar tratando meu cliente. Que legal ouvir essas histórias de vocês. Agora, vamos falar um pouco de marca? Claro. Droga Raia, Drogazil. Juntaram. Pá! Se isso fosse uma agência de publicidade, com certeza essa empresa teria mudado de nome para Raiazil e todas as farmácias teriam virado Raiazil e virado uma marca só. Sim. Vocês escolheram manter 2 marcas separadas, inclusive com cores diferentes, com elementos parecidos, mas com as suas identidades. Sim. Por quê? João, já te ouvi falando algumas vezes sobre Big Mac e McFish. Tirar o McFish é algo que eu entendo, respeito e admiro. Mas você não matou o quarteirão, sabe? Então, você tem o Big Mac e o quarteirão, os dois são grandes, são fortes, têm públicos fiéis. Eu tenho uma marca de 90 anos, tenho uma marca de 120 anos, que estabeleceram relação, que contaram histórias. É muita audácia de qualquer agência ou de um profissional achar que você mata uma delas e que está tudo bem, porque tem 90 anos de história que muita gente viveu e que você precisa respeitar. E eu acho que o que a gente tem tentado fazer é aproximá-las, né? Existe uma divisão regional, então no sul é só Raia, algumas partes do sudeste também, então se for no Rio não tem Drogazil, é só Raia. E norte, nordeste e centro-oeste é praticamente só Drogazil. Mas aqui em São Paulo, onde nós estamos... Tá as duas aí. As duas conviverão e vão se ajudar cada vez mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer construir. Então, poxa, eu pedi um remédio na Drogazil, não tinha, mas a Raia do lado tinha, a Raia vai te entregar. O programa de relacionamento ser o único nas duas, para independente da porta que você entrar, você ter os mesmos benefícios, os mesmos descontos, as mesmas histórias, a gente está montando. O mesmo ícone para você entender, faz, puta, tem um grupo por trás, elas são marcas irmãs, uma é verde, outra vermelha. Isso a gente acha que até aí dá para chegar. Mas matar não. E eu entendo que o seu mercado também tem muito o tema da confiança, né? Muito. Então, poxa, você já custou tanto construir essa relação de confiança, aí você vai jogar tudo no lixo, né? Não dá. No ranking da Interbrand, a gente tem 2 das 25 marcas mais fortes do país. Sensacional. Sabe, quadro de medalhas? Vou abrir mão de um ouro. Eu caio no ranking. É verdade. Então... Agora, quando você falou ali uma verde e outra vermelha... Sim. Você está falando, olha, a gente tem coisas que são similares nas duas, mas a gente faz questão de deixar as duas diferentes. Mas nem sempre foi uma verde e uma vermelha, né? Não. Vocês tiveram também a coragem de pegar uma coisa bem tradicional, que tem uma relação de confiança, uma empresa de mais de 100 anos, ir lá e fazer a Droga Raia virar verde. Por que uma empresa muda de cor assim, cara? Acho que tem fatores que se somam, né? Então, a gente tem um olhar de construir a farmácia do futuro, que a farmácia do futuro
deixar de ser ausência de doença para ser presença de saúde. E saúde tem uma associação positiva com a marca verde, né? E a gente precisava de uma personalidade para a Raia versus a personalidade do Drogasil, que é um bloco vermelho, que é muito forte. Então, a Raia tinha o ícone vermelho, mas ela não era vermelha. Ela sempre foi azul esverdeado. Ela tem um código de cores onde o vermelho ele era mais acessório do que protagonista. Quando a gente precisava, poxa, eu quero que as duas tenham similaridades, mas que elas tenham personalidade. E no momento de falar de saúde, a cor verde estar disponível era uma grande oportunidade. Então, acho que tem uma ousadia do Vitor e do time, eles que conduziram isso. Acho que o meu papel foi muito mais a parte de unir o ícone e da marca corporativa, mas a virada do verde é algo que eu admiro muito como alguém que deu continuidade ao que estava sendo feito, porque é criar personalidade, é abraçar uma cor que tem relação com saúde, que embala essa história de farmácia do futuro de uma forma muito legal. Quando você fala estar disponível, também estou entendendo que você fala, olharam no mercado Sim. E falaram, não tem ninguém Exato, verde. Ninguém é dono do verde. E aí, isso me remete a conversas que eu já tive com vocês lá atrás, uma vez me contaram que as pessoas têm muita dificuldade de perceber em que farmácia que elas estão, né? Então, eu chego numa farmácia, como muitas farmácias são muito parecidas, em que farmácia que eu estou, né? E aí, você deixar claro, olha, tem uma farmácia que é vermelha, tem uma farmácia que é verde, aumenta a chance da pessoa saber em que farmácia que ela está. Sim. Imagino que tenha uns tem pensamentos, muito, né? Tem muito. Deixa eu contar uma história rapidinha para não ser... Claro. Mas quando eu entrei, tem uma Drogasil na esquina da casa dos meus pais. E na esquina mesmo, há três prédios tem uma Drogasil na esquina. Minha mãe vai lá toda semana. Minha mãe conhece a farmacêutica pelo nome, chama o time dos meninos da farmácia, sabe? Eles sabem os tratamentos que ela faz, ela frequenta aquela farmácia. Quando eu entrei, ela me perguntou, aquela da esquina é uma das suas? Ela vai toda semana. Ela gosta de todas aquelas pessoas. Ela sabe o nome da farmacêutica. Ela nunca olhou para cima para ver onde ela estava. Para ela, aquela é a farmácia dela. Para ela, é aquela farmácia da Márcia, do Bruno. E ela falou, é uma das suas. Então, muitas vezes, a gente não cola uma história incrível numa marca incrível. E eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem. Como que a gente faz com que antes de você encontrar a Márcia, o Bruno, que são pessoas que você adora, você olhe para cima e fala assim, não, eles fazem parte da Drogasil. E ter uma cor, ter símbolos, ter uma boa comunicação, ter coisas que você costura uma história na outra, eu acho que é uma das missões minhas e do meu time. Agora tem que insistir no verde no longo prazo, com consistência. Repetição. Porque, sabe que a gente ia lá, reformava o McDonald's inteirinho, cara. Colocava toto de autoatendimento, menu digital, Wi-Fi, decoração nova. A pessoa que entrou no restaurante reformado, muitas vezes nem percebe. Sim. Agora, a hora que ela começa a ir, um McDonald's está diferente, outro está diferente, outro está diferente, outro está diferente. Depois que você reformou metade dos McDonald's do Brasil, a pessoa fala, nossa, você viu que tudo mudou de repente? Fala, não, faz 3 anos que está mudando, mas demora para perceber, né? É isso. Então, agora eu vejo que você está até de verde aqui, falando, 100%. Para um São Paulino é difícil vestir o verde desse jeito, mas pela empresa, pela marca. Muito bom. Temos alguns produtinhos aqui na mesa, ó. Needs, marca própria de vocês. Para que serve marca própria no ponto de vista de vocês? Needs é nós temos um portfólio de marcas próprias que tem independência e que dá bastante orgulho, né? O time de marcas próprias, o marketing de marcas próprias nem está na minha estrutura, eles têm vida própria. Eu me orgulho de trazer Needs aqui como um representante do trabalho brilhante que eles fazem. Como se fosse um fornecedor interno. E às vezes faz, se a gente tem uma coisa que os clientes estão procurando e não tem nenhuma das indústrias está ofertando. O time de marcas próprias conseguiu construir em Needs uma marca de bilhão. Sabe? Você fala, é um trabalho lindo, sabe? É uma marca que conta histórias, que tem produtos exclusivos, que foca em qualidade, que não é... Fatura mais de 1 bi por ano com marca própria.
Com NITS. A Renata, que é a líder do projeto de marcas próprias, deu uma entrevista falando, passamos de 1 bilhão com NITS, que é a marca que cobre as necessidades, né? NITS, puxa, o que a gente está atento para necessidades que os clientes têm e vai desenvolvendo com qualidade. E eu acho que marca própria lá atrás, né? Tinha esse carimbo de produto de baixa qualidade, né? A gente são marcas exclusivas, né? Mas de alta qualidade, alto custo-benefício, focado nos grandes mundos que a farmácia atende. Então, Needs Baby é uma loucura. Essa linha aqui, Needs Natus, é um lançamento de... A gente quer produtos com fundo sustentável. Pô, quem que está fazendo isso bem? Bom, pouca gente está fazendo. Vamos fazer algo em Needs. Então, é uma ótima contadora de histórias que faz parte do grupo e que tem dado muito certo. Eu conheço gente que vê a marca própria como, olha, eu vou pegar os produtos mais vendidos do mercado e vou lá fazer uma cópia quase idêntica assim, colocar do lado mais barato e o meu sempre está mais visível do que o outro porque a loja é minha e eu faço isso para que com isso eu tenha um pouquinho mais de margem nesses produtos. Tem gente que pega a marca própria para desenvolver mercados. Sim. Tem gente que pega a marca própria... tem objetivos diferentes. Né? Tem gente que, inclusive, faz não chamar Droga Raia, o nome da marca própria, para um dia poder deixar esse negócio independente, vender em outros pontos de venda. Tem várias visões, né? Sim. O que você está me falando chama Needs porque a gente quer atender necessidades dos clientes. E como a gente tem o ponto de venda, o cliente é nosso, a gente acha que a gente sabe... ainda mais da necessidade do nosso cliente do que as indústrias. A gente conversa muito com os clientes. Se você pegar, a gente tem um CRM de 50 milhões de pessoas. Você quer um valor estatístico maior do que uma amostra imensa. Uma pesquisa com 50 milhões de pessoas. Então, assim, se a gente conversar com frequência e com qualidade... a gente vai identificar as needs, as necessidades, os gostos e vai poder desenvolver coisas legais para esses clientes. Mas somos um negócio. Acho que tem uma questão de margem, tem um monte de alavanca de negócio. Mas o core, né, o coração da história é conhecer muito bem e atender muito bem. Acho que isso está... em tudo que o grupo faz. E atender muito bem passa também por oferecer um portfólio de produtos muito legal e exclusivo, que eu acho que é o que eles tentaram e conseguiram fazer ao longo desses anos. Gostei que você fez aí o link do core com o coração, porque eu sempre costumo dizer também que a gente fica olhando o nosso core business, né? Como se fosse a nossa atividade principal, o nosso foco. Mas a palavra core... é de coração. Ela remete ao coração do negócio, né? Então... quando você fala de colocar o cliente no centro do negócio, colocar o cliente no core, também estou colocando o cliente no coração. No coração. Adoro falar desse assunto aí. Mas voltando aqui para o assunto do mix, das marcas próprias, dos produtos, eu sei que você tem concorrentes que têm um mix diferente do seu. Sim. Tem farmácia por aí que vende ração para cachorro, produto de limpeza para casa. Pneu, pirulito. E na Droga Raia, na Drogazil, não tem, né? Não tem porque não pode, não tem porque vocês não querem, não tem... Por que não tem? Acho que posicionamento é tomar posição, né? É escolher. E quando a gente escolheu saúde, a ponto de pôr saúde na marca corporativa, a escolha de saúde, ela tem renúncias. E a obsessão por ter produtos o mais saudável possível é uma escolha consciente. Então, desde a goma de mascar, você só vai encontrar a opção sem açúcar. Por quê? Porque ela é mais saudável do que a com açúcar. A nossa escolha de oferta é essa. O mix, ele é pensado em saúde. E ele é pensado em saúde em cada detalhe. Então, assim, e não é uma escolha de negócio, é uma escolha de saúde. O picolé tem margem boa, o refrigerante tem margem boa. A gente sabe que essa escolha, se ela fosse diferente, possivelmente ela seria mais rentável. Mas a gente quer que, se você for com seus filhos lá e ele te pedir uma guloseima na frente de caixa, a opção é mais saudável do que a média, porque a gente está falando que a gente briga pela saúde da população. Então,
quando a gente coloca por uma sociedade mais saudável, ela é uma responsabilidade que desce para tudo, inclusive para o mix. E eu acho que é uma escolha que a gente se orgulha muito de ter feito, assim. Então, a escolha do mix dos corredores reflete o que a gente escolheu como posicionamento do grupo. Admirável, porque isso me mostra uma empresa que, assim, sabe para que existe, sabe? Se amanhã não tivesse mais essa farmácia aqui, a falta que ela faria no mundo não é que, sinto saudade daquele lugar onde eu comprava capinha de celular. Não. Sinto saudade daquela loja que vendia de tudo. Não, sinto saudade daquele lugar que cuidava da minha saúde como alguém que se importa muito comigo. E isso reflete até no mix de produtos, a ponto de vocês abrirem mão de coisas que poderiam fazer vocês faturarem mais, no curto prazo, talvez, Sim. mas que ajudam vocês a construir uma imagem, um posicionamento de marca mais forte de alguém que cuida da sua saúde. É admirável. Parabéns. Uma Interessante. escolha dura, mas é uma escolha de... É um motivo de grande orgulho, a escolha. legal. Assim, você fala, quando eu comecei a fazer as entrevistas lá e eu entendi, falei, é uma bandeira que eu gostaria de levantar. Legal. É uma causa que eu gostaria de pôr no peito. Isso faz sentido, sabe? Legal. Agora, vocês também fazem outras escolhas, não só do mix de produtos, né? Sim. Por exemplo, vão abrir lojas novas. Pipoca, farmácia o tempo todo para lá e para cá. Você tem que escolher o ponto, tem que negociar. E eu vi no site de vocês que vocês destacam bastante que vocês têm um diferencial nos pontos comerciais, incluindo as melhores esquinas do Brasil. Está escrito assim lá no site de vocês. Eu falei, eles devem colocar uma atenção muito forte nesse lado de expansão. Para conseguir abrir quase uma loja por dia ao longo do ano, tá o tempo todo gente buscando oportunidade, ponto para lá e para cá, onde tem concorrente, onde não tem, onde tem potencial de mercado, onde tem movimentação econômica, onde tem hospital, sei lá, né? Não sei se você pode contar, mas tem algum critério que vocês usam aí que é importante? João, se tem uma coisa, assim, quando você entrou, o que mais te impressionou no grupo foi a metodologia de expansão. A ciência que está por trás. Tô curioso agora. A quantidade de dados mapeados, o quanto eles conhecem cada canto do Brasil no detalhe, com profundidade, para saber onde as pessoas moram, por onde elas passam. Então, não é feeling, não é um gênio da lâmpada, não é sorte. É mapeamento de dados, cruzamento de informação, é trabalho de muita gente muito boa. O Paulo, que é o diretor de expansão, a quantidade de informação e o quanto ele viaja para conhecer o Brasil mesmo. Acho que é ciência, tecnologia e sola de sapato juntas, sabe? Vivendo... Ele não para aqui, ele não vive. Cada hora ele está num lugar, entendendo se aquela esquina é boa, acompanhando, passa o dia olhando. Fala, não, aqui os dados mostram e a percepção confirma. E é bonito de ver o processo de expansão da RD de um jeito que eu nunca tinha visto nada parecido. Assim, ciência. É muita ciência. Você pega o software de expansão e navega por ele, onde as pessoas moram, onde elas trabalham, como elas se deslocam, nessa avenida, quais são os pontos mais quentes. Nada ali é alguém olhando. E faz uma diferença brutal, né? Brutal. Você abre num ponto, outro ponto, às vezes fatura 20%, 30% menos. Do outro lado da rua é metade e muda tudo, né? E os nossos concorrentes estão expandindo também. Então, muitas vezes a gente está... ao lado ou do outro lado da avenida, muito perto. Então, muita gente fala assim, não, é só abrir numa esquina boa com um bom estacionamento que você fez. Fala, não é, porque na esquina tão boa quanto tem outro concorrendo com a gente ali. O carro parar aqui ou ali, você tem que construir uma história, você tem que construir diferencial, você tem que construir vínculo, né? E eu acho que a expansão é um excelente primeiro passo para a gente ser conveniente. Mas a conveniência não fideliza. O bom atendimento, a boa operação, o carinho, o mix, as boas histórias é o que complementam essa jornada.
Mas, assim, a expansão é uma coisa que me impressionou demais, assim. É bonito de ver o quanto de inteligência e cruzamento de dados brasileiros tem por trás. Assim, porque a gente não... a gente compete com gente muito forte regional. E a gente tem a audácia, entre aspas, de ser uma empresa nacional em um país onde o mercado de farmácia é regional. Então, estar no Brasil inteiro, em todos os estados, a expansão territorial, ela passa por... A gente não tinha nada em Rondônia. Nós vamos ter que conhecer Rondônia como a gente conhece São Paulo. Como fazer isso? Visita, tecnologia, mapeamento de dados, tudo cruzado para chegar em Rondônia e conseguir contar boas histórias nos bons lugares. Então, quando põe no site as melhores esquinas, não é um... Eu não tive nada a ver com isso, não é um discurso de marqueteiro, sabe? É um porque fato. Eles trabalham muito para ter as melhores esquinas mesmo. Você que está assistindo a gente aí, você tem uma loja, você precisa abrir a segunda, vai abrir a quinta, vai abrir a 10ª. Quem já tem 3.000 e tantas lojas igual a RD Saúde aqui, às vezes pode, uma ou outra, não tomar a melhor decisão do planeta. Mas você que tem poucas, entenda que uma que você faz, certo ou errado, faz total diferença no seu resultado. Pode virar aí uma dor de cabeça para você e você vai dedicar tanto atenção a uma loja que está errado ali que você vai deixar de dar atenção para as outras 9 que você tem, que movimentam o seu negócio. E, às vezes, o critério que você está usando é o quê? Eu vou lá porque é o aluguel que está mais barato. Eu vou lá porque eu vejo um monte de gente na rua. Eu vou lá porque eu acho que tem que ter mais vaga de estacionamento. Cuidado, hein? Tem um monte de critério, tem mais ciência do que parece. Trabalhei no McDonald's, sei bem como é que é isso aí também. Eu viajo o Brasil dando palestra, sabe, Dani? E eu vou em um monte de cidade que ainda não tem McDonald's, por exemplo. E o pessoal, não, mas tem que ter aqui. Mas por que não tem? Já tem mais de 100 mil habitantes, tem uma cidade lá que tem menos de 100 mil e já tem. Por quê? Não é esse o critério? Cara, não é só isso aí, não. A empresa já divulgou várias vezes que os critérios são bem mais complexos. Tem que entender o poder econômico ali, né, de você abrir. Você vai abrir num shopping, você vai abrir na rua. Você vai abrir na esquina, as pessoas consomem o seu produto em que ocasião? Elas vêm mais no final de semana, então será que você tem que estar num ponto muito comercial ou será que tem que estar perto de um parque? Vem um grupo grande ou vem o pessoal sozinho? O pessoal vem mais à noite, vem mais de dia? Você tem que entender que papel que você vai cumprir ali. Exato. E ainda tem um papel que você falou, nós vamos abrir a primeira em Rondônia. A primeira que você abre ainda vira um outdoor. Então tem que ser um ponto também que o pessoal vai perceber que chegou aquela marca. Tem vários aspectos aí. Analise com cuidado, peça ajuda se você precisar para alguém que entende disso mais do que você e entenda que abrir bem lojas faz uma diferença brutal. Uma loja a mais, para quem tem poucas, é um filho muito importante aí para você. E especialmente o começo, né, Daniel? Não sei se vocês fazem isso também, mas os primeiros, 90, 100 dias de uma loja... Porque tá ali ajustando, né? Os funcionários são novos ali, você não sabe direito o cliente como é que é. Às vezes te surpreende. Pô, a pessoa aqui vem bem mais tarde do que eu pensava, né? Sim. E aí abre 24 horas, não abre 24 horas. Como é que vocês decidem que loja que tem que ser 24 horas, que loja que... Eu estava com um complemento à sua fala, vou me permitir complementar antes de responder das lojas, até para não me perder na resposta, mas... Eu conheço algumas pessoas, como a gente fala muito para empreendedor no seu podcast, eu adoro esse público, que se perderam na segunda loja. A primeira loja era um sucesso, né? Eu já dei mentoria para... Eu tenho uma loja, ela é um sucesso, eu quero transformar ela numa cadeia. Você errar na segunda, muitas vezes mata seu negócio. Então, a escolha do segundo ponto para replicar um sucesso, a expansão de muitas vezes é uma dor grande. Então, eu tenho 3 casos reais, que a primeira loja era um sucesso absoluto e que a segunda quase matou o negócio por ter feito a escolha. Então, te ouvindo falando e tendo vivido um pouco disso, a expansão da segunda loja já é uma dor. Imagina quando você quer virar a cadeia. Quando você me pergunta ou quando você conta a história do Mac, eu lembrei quando abriu o Mac em Tatuí, que é a cidade dos meus pais. Fila de 5 horas, porque foi tão esperado aquilo. E muitas vezes na Drogazil, quando chega, fala assim, meu Deus, chegou uma Drogazil aqui, é um dia de festa. A gente tem que tratar a população como uma grande festa, essa chegada aí. Ainda que vocês façam 300 inaugurações no ano. 300. Cada inauguração tem que ser tratada de uma maneira especial.
E daí, voltando agora para a sua pergunta, para não deixar fugir, as farmácias 24 horas, elas passam pelo mesmo estudo, assim é um bairro que tem muita emergência, que está perto de hospital, tem fluxo de hospital, as pessoas vão sair com uma receita na mão de madrugada e vão precisar de um apoio, a gente tem que estar lá. Eu tenho várias no bairro, tem que ter pelo menos uma 24 horas que seja um ponto de apoio. Essa mesma ciência de expansão que define os pontos, define também horário de funcionamento, sabe? E aqui também tem vários critérios que não é alguém achou. Assim, conversando muito com clientes quali e quantitativo, olhando comportamento, olhando ciência de consumo, como que a gente atende melhor? Não, aqui a gente precisa estar presente de madrugada porque essa população tem uma probabilidade maior de precisar. E eu acho que a escolha ela vem deste olhar, sabe? Uhum. Então, se você olhar Perdizes, tem o Einstein da Sumaré. Você saiu dele, você vai passar por uma Drogazil e do outro lado tem uma Raia. A Drogazil aqui é 24 horas, a Raia não, porque aqui é uma muito fluxo. perto da outra, mas é o fluxo de quem saiu com a receita na mão, precisando de algo de madrugada, sabe? Legal, uhum. E aqui você começa quando que a população vai precisar, em que contexto, aqui eu tenho que estar. Boa. Agora, uma dica bem prática para você aí que tem uma loja que fala, puxa, será que eu devia ter um horário estendido ou não? Sabe o que você faz? Olha a curva de vendas, né? Você fala assim, hoje a minha loja está fechando 8 horas da noite. Mas sabe o que acontece? O período ali das 6, 7, 8 da noite tem uma venda um pouco maior do que a média na proporção. Então tem um fluxo ali. Deixa eu fazer um teste e fazer ela sair, ao invés de fechar às 8 da noite, fechar às 9. Vamos ver o que acontece. Olha aí, realmente mantém. Olha, vamos ver agora se eu às 10. E você não precisa tomar uma decisão de que todas as minhas lojas vão virar 24 horas do dia para noite. Você pode ir fazendo testes assim. Sabe que outro dia eu tenho um curso de marketing que eu faço aqui em São Paulo, fim de semana de marketing, e aí eu quis dar um presente, né, para um professor muito especial que veio dar uma aula com uma turma. E era a época do Natal, e eu falei, puxa, eu vou passar num supermercado bem bacanudo que tem aqui em São Paulo e vou comprar uma dessas cestonas assim de Natal para dar de presente para ele, porque é uma pessoa muito especial para mim. E aí, como eu moro um pouco mais distante, falei, será que eu já vou hoje lá comprar ou eu passo amanhã bem cedinho antes do curso? Quando eu fui ver, o mercado abria às 7 horas da manhã. Eu falei, dá tempo, eu passo lá, compro e vou. E aí eu cheguei 6h45 para não perder o horário, né? Meu curso começa cedo também, 8h30. Então, 6h45 cheguei lá. Cara, eu cheguei 6h45 na frente de um mercado bem legalzão aqui em São Paulo. Tinha uma fila de gente. Pessoal um pouco mais velho, na porta, com o carrinho vazio, esperando abrir a porta. E eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito. Essa galera gosta de comprar cedo. No sábado. Por que esse mercado não abre mais cedo, sabe? Assim, eu fiquei olhando. Então, olha a demanda aqui, né? Sério, tinha umas 40 pessoas esperando. Cara, olha lá o seu cliente, tá? Obviamente que eles já devem ter percebido isso também, porque é tão evidente ali, tem as suas razões. Mas assim, olha sua curva de vendas, olha o seu comportamento. Às vezes você não precisa ser 24 horas todos os dias. Pode ser só no sábado e domingo, ou só na sexta e sábado, né? E aí você vai tomando suas decisões. Cada decisão dessas faz diferença pro negócio. Muda mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, Dani? Lógico. Eu sei que vocês têm uma visão de que nós vamos precisar cada vez mais de cuidados com a saúde. Eu sei que vocês também olham as suas estratégias, a dinâmica do negócio. E cada vez que eu vou lá na Droga Raia, que me dão lá um panfletinho cheio de ofertas personalizadas, eu fico imaginando para onde vai esse mercado, né? Você acha que um dia vai acontecer de cada pessoa que está dentro de uma Drogazil ou de uma Droga Raia pagar um preço diferente no mesmo desodorante? Na mesma Drogazil, acho que seria até injusto, sabe? O mesmo desodorante ter preços diferentes nesse nível, eu acho que não. Se a gente estiver na mesma gôndola, o preço ser diferente para mim do que é para você, eu acho que é uma coisa que a gente não chega. Mas te conhecer tão bem a ponto de ofertar descontos relevantes no que você consome é uma obsessão do grupo há bastante tempo. Então, quando você pega aquele panfletinho,
possivelmente você vai ter um desconto no desodorante que você compra sempre, porque o meu objetivo não é que você troque de desodorante, mas que você continue vindo aqui. E se eu não compro sempre o mesmo desodorante que você, eu vou ter desconto no desodorante que eu compro. Então, no mesmo desodorante, se você tem um hábito diferente do meu, a gente pode ter preços diferentes, porque eu estou sendo impactado pelo desconto do que eu gosto de comprar. E a mecânica daquele panfletinho ou das ofertas do app, se você olhar o primeiro bloquinho, ele assim, puxa, eu quero que você venha sempre aqui. E o que você me conta é que você gosta dessas coisas. Os primeiros descontos são nessas coisas. Legal. E muita gente critica essa estratégia. Fala, pô, não precisava dar você desconto. está dando desconto no que ele já ia comprar. Fala assim, não, mas isso é o que ele gosta de comprar. E a gente quer ter ele aqui. Então, dar desconto no que não é relevante para ele é uma coisa que todo mundo faz. Dar desconto no que é relevante para ele, no que ele tem hábito, eu estou ajudando de fato na cesta dele. Então, quando você olha a questão do mesmo preço, do mesmo produto com preços diferentes, para mim é menos o preço e mais a relevância por trás da sua relação com aquele produto. E isso é uma coisa que foi bem pioneiro, assim, quando você pega o motor de ofertas da Raia e da Drogasil, ele tem essa abordagem de cuidado, assim, não, o nosso primeiro olhar para ofertas é o que o cliente costuma consumir. E para fidelizá-lo, para ter ele sempre aqui, eu quero que ele se sinta valorizado não por algo que ele não compra e que ele ganhou um desconto de algo que ele não precisava, mas do que ele precisa. Na escova de dente que ele gosta, no sabonete que ele usa, no desodorante que ele compra sempre. Acho que quando a gente vai para medicamento, a gente tem um monte de restrição, mas a parte de perfumaria que a gente pode ser um varejo mais tradicional, qual que é o nosso olhar para esse varejo tradicional? E o nosso olhar desse varejo tradicional é entender muito bem o que o cliente quer, gosta e precisa e conversar com ele sobre isso. E daí precificação está dentro, né? Está dentro dessa estratégia. Eu acho muito interessante tudo isso que vocês fazem. E eu não vou ficar te perguntando muito detalhes sobre isso, porque eu não quero que você te colocar numa saia justa que você ter que contar segredos de estratégia, tá? Mas olha só, você que dá descontos aí, perceba, né? Eu vejo a Droga Raia fazendo campanhas de divulgação de preços para fora da loja, mas também tem um esquema que quando você chega lá, ela te entrega um panfleto com descontos personalizados para você. Isso. Tem 2 tipos de descontos. O que vai para fora da loja, você que tem um varejo, aí entenda, o que você divulga para fora da loja, está divulgando para todo mundo, ainda que seja segmentado, manda um e-mail só para um grupo de pessoas, para outro, ou você coloca igual lá num outdoor, num comercial de TV, isso você usa para atrair clientes. Né? Você usa aquelas categorias de destino, aqueles produtos que as pessoas sabem os preços, né? Vou colocar uma fralda que a pessoa sabe quanto custa, né? Aquilo que faz a pessoa sair de casa, vir na sua loja para comprar isso aí que você anunciou. Agora, quando a pessoa chegou, eu vou dar descontos também? Para que eu vou dar desconto? O cara já está na minha loja. Só que aí tem a sua ciência do que você vai dar, que sensação que você quer causar nesse cliente. Você pode dar descontos de coisas que ele já compra, mas que são produtos de compra frequente, né? Vou dar desconto nesse desodorante. Desodorante é um negócio que a gente usa sempre. E talvez você nem estava planejando comprar desodorante, mas como está com desconto bem o que você gosta, você falou, opa, eu já vou dar uma estocadinha aqui. Você fidelizou esse cliente através desse desconto. Talvez você queira usar o desconto para fazer o cliente experimentar uma coisa. Ou fazer ele levar um item a mais do que ele levaria, para fazer ele conhecer uma novidade. Ou talvez você tenha uma negociação aí também com um fornecedor, com uma indústria, com alguém que quer fazer um plano de marketing com você e quer oferecer uma condição especial na sua loja. Então, você tem várias opções de como você vai oferecer. Mas lembre, dar desconto influencia a imagem da sua marca. O Seth Godin, num dos seus livros, Dani, diz uma frase que eu gosto muito, que é: o marketing influencia seu preço e o preço influencia o seu marketing. Se você dá desconto adoidado para todo mundo sem precisar, vai ficar parecendo que você é uma marca de combate. Agora, se você dá para a pessoa certa na hora certa, parece que você está fazendo um favor, está oferecendo uma ajuda ali. Então, interessante essa estratégia de vocês aí, né?
Tem a ver com o que eu falei aqui? Tem muito a ver. Se você for olhar o que a gente oferta para todos, é diferente do que a gente oferta para você. E eu acho que sim, né? Eu tenho ofertas que são iscas, né? Eu vou fazer uma grande promoção de fralda, a gente sabe, né? Eu tenho um filho, você também, a gente sabe o momento da fralda ali, a gente está olhando o preço de fralda, olhando o valor da tira, fazendo conta. E nessa hora venham aqui que temos essa oferta. A partir do momento que você chegou, a gente te trata diferente e quanto mais a gente te conhece, melhor a gente te trata. Acho que essa é a relação. Boa. Vamos fazer de conta, Dani, que algum dos nossos ouvintes aqui está mandando uma dúvida para você. E um deles mandou uma dúvida mais ou menos assim. Minha empresa está completando 60 anos de Brasil. Você acha que eu devia fazer uma campanha de comunicação para comemorar isso? Será que eu tenho que mudar lá o meu logotipo e colocar um 60, bandeirinha do Brasil? Você acha que é importante divulgar isso? Primeiro, parabéns por 60 anos, porque fazer 60 anos num negócio é uma coisa que é raro. E eu acho que celebrar 60 anos com quem gosta de você é relevante. A questão para mim é o como, sabe? Assim, é mais sobre quem te ajudou a construir os 60 anos do que sobre você. E se você fizer uma boa campanha para eles, você vai estar acertando. Se o loginho vai ter 60, se a linguagem vai ser... para mim isso é menos importante. Mas eu vou contar para você uma história do que a gente faz. Então, assim, fizemos 20 anos de Espírito Santo. A gente celebra. Faz 20 anos que a gente chegou aqui. Faz 20 anos que a gente está com você. E a linguagem não é sobre a Drogasil. É sobre o Espírito Santo. A gente gosta de estar aqui. A gente gosta de estar com vocês por 20 anos. Para nós é um prazer servi-los por 20 anos. Então, é muito menos sobre... nós completamos de vida, mas é muito bom poder ter a relação com vocês por 60 anos. É muito bom construir essa história com vocês. Quem fez com que o negócio prosperasse por 60 anos foi o cliente. Então, a gente está aqui para comemorar com vocês. E esse com vocês pode ter uma campanha especial, uma linguagem especial que você se orgulhe, porque o funcionário também merece celebrar isso e se sentir orgulhoso. Mas o convidado da festa, ele precisa entender que a festa é para ele, não só para você. E aí eu acho que você consegue unir muito bem essas duas coisas. Eu tenho um marco, todo mundo gosta de aniversário, todo mundo gosta de cantar parabéns para alguém querido. Então, o primeiro filtro é, eu sou querido? Pô, sou... Por quem? Por essas pessoas aqui. Como que eu celebro junto com elas essa história que a gente construiu juntos de 60 anos? Essa é a história aqui. Aí eu acho que você vai estar sendo relevante. E aí, para mim, é muito menos o 60 ao lado da marca e mais o que fazer com isso, sabe? E eu acho que dá para fazer muita coisa legal com esses marcos, assim. Então, se orgulhe dos 60 anos, comemore os 60 anos, mas não fale muito de você, fale da relação que você estabeleceu e comemore com eles, porque aí eu acho que a relevância é totalmente diferente. Boa dica. Eu estou perguntando isso porque eu também vi no site de vocês que a Droga Raia existe desde 1905. Eu não sabia disso. 1905? São 120 anos. Eu acho que eu não conheço tantos negócios que existem há tanto tempo assim no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, quando eu vi isso, eu falei, eles não colocam, sabe, uma placa gigante há 120 anos com você, desde 1905. Eu vi que nas comunicações da história de vocês, por vários anos vocês usaram. Sim. Né? Agora, o mercado de vocês, como a gente falou, ele tem essa questão da confiança de ser algo importante. Gostei da dica que você deixou. Como é que a gente torna esse marco algo que é relevante para quem escuta o que você fala e não só algo que você celebra você mesmo? Isso. Vejo muito negócio por aí fazendo isso, sabe? Falando assim, nós somos a primeira mala de viagem com alça. O cliente vai falar, tem 2 opções de mala aqui que eu vou comprar. Será que eu vou escolher essa e não essa, porque essa foi a primeira com alça? Hoje as 2 têm alça. Uhum. Será que ser a primeira com alça faz diferença? Não, a primeira que fabricou no Brasil. A primeira que
não sei o quê. Estamos há 68 anos, aí ainda é um número até quebrado. Aí você fala, será que faz diferença entre dois pirulitos o que existe há 68 anos ou não? Para uma rede, para um produto que envolve confiança, eu entendo. Uma Sim. marca de banco, um hospital, sei lá, uma seguradora. Cara, passa solidez, passa credibilidade, passa história, né? Agora, muitas vezes eu vejo o pessoal fazendo isso só para falar bem de si mesmo. Sim. E ainda vai lá e até muda a marca. E aí a pessoa, mas o que está acontecendo? E aí... Celebre com seus funcionários, celebre com seus fornecedores, celebre com a sua equipe, celebre com a família que fundou esse negócio. Legal. Para o seu cliente, é relevante para ele? Faz diferença para ele? Se fizer diferença, beleza. Se não, é para você, né? Faz um quadro, coloca lá no seu quarto, na sua casa e comemora você lá. E se você conseguir uma boa história que seja relevante para ele, ele vai gostar. E aí tem a história. Boa, né? concordo. Esse ano a gente deve falar de 120 anos de Raia de algum jeito, mas que não seja autorreferente. A gente falando da gente por isso só, sabe? Não, vem aqui. Você ajudou a construir essa história. Essa é a nossa celebração com você, por você. Nem temos ainda, João. Estamos pensando em como fazer, mas o olhar é esse, sabe? Não é a gente falando da gente. Boa. A gente... é até um desrespeito com o seu tempo falar demais de mim. Eu quero trabalhar para você. O que é relevante para você nesses 120 anos? É isso aqui que você quer? Então é isso aqui que nós vamos entregar. Ou usar, né, o aniversário como desculpa. Uma coisa por que estamos fazendo 120 anos? Vai acontecer isso aqui. Legal. Agora, outra pergunta que poderia surgir aqui. Vamos fazer de conta que tem alguém escutando a gente aí que tem um pet shop. Sim. Que é um produto, um ponto de venda que as pessoas vão com frequência também, né? Tem gente que leva lá o cachorrinho para tomar banho toda semana, tem gente que uma vez por mês vai lá comprar produto para o seu pet. Só que você tem muitas opções de pet. E aí você tem aquele que é mais perto da sua casa, tem aquele que você acha que trata melhor do seu cachorro, aquele que fica mais cheirosinho, aquele que tem mais variedade de produto. E você tem opções. E às vezes eu posso ir aqui, às vezes eu posso ali. Como é que um pet shop faria se ele quisesse deixar o seu cliente mais fiel e decidir mais vezes vir no seu estabelecimento? Conversando com o cliente. Perguntando o que é mais importante para ele. Perguntando por que ele está aqui, por que ele voltou. Acho que o ponto de partida para qualquer história é o diálogo mesmo, assim, sabe? Porque às vezes você achar que é o cheiro, você vai fazer o melhor cheiro de banho do mundo e para o cliente não é isso que importa e você gastou tempo e dinheiro no achismo. E se eu tenho uma dica para o dono do pet shop, todo mundo que entrar lá pergunta por que você vem aqui, por que você viria aqui, por que você voltaria. E vai anotando, né? Eu tive a sorte, João, de cometer esse erro muito cedo. Então, o primeiro produto que eu lancei na vida foi um mousse de maracujá, na Nestlé, com a marca Moça. E eu amo maracujá. Eu amo maracujá. Eu gosto de tudo de maracujá. Gosto de suco de maracujá. Gosto de sobremesa de maracujá. Gosto de sorvete de maracujá. Então, eu lancei aquele produto com muita convicção que ele seria o sucesso. E foi o primeiro produto que eu lancei. Foi o primeiro produto que eu delistei. Porque eu descobri que as pessoas não gostam tanto de maracujá quanto eu. E que elas não gostavam o suficiente para fazer daquele produto um sucesso. Como gerente júnior ali, deslumbrado, eu quis me atender. Então, se o dono do pet shop acha que o cheiro é algo incrível e ele trabalha para ele e não para o cliente dele, ele vai errar como eu errei lá atrás e delistei meu primeiro produto muito rápido. Então, antes dele tomar uma decisão e escolher um atributo para abraçar, falar isso aqui que eu quero ser dono, pergunta. Tem um monte de gente entrando lá e está vindo por diferentes motivos que ele não sabe. Ele saber disso, ele criar essa conexão, ele abrir essa linha de diálogo, onde eu acho que ele vai conseguir a resposta para falar, de 100 pessoas que entraram aqui, 70 me falaram isso.
é aqui que eu vou construir, é isso que eu vou pôr na vitrine, sabe? Porque é o que está trazendo mais gente. Adorei o jeito que você explicou. E para quem tá assistindo a gente aí, pense que ele podia ter falado aqui, você tem que fazer um programa de fidelidade, ou você tem que dar um brinde a cada 10 visitas. Não falou nada disso. Talvez essa seja a solução, mas a solução nasce em entender o seu cliente e o que ele quer. Costumo dizer assim que nada fideliza mais o cliente do que ele sair satisfeito, né? Então, a pessoa que saiu bem atendida tem mais chance de voltar do que a pessoa que saiu mal atendida com uma cartelinha de frequência que, se ela vier 10 vezes, ela ganha um brinde. Então, o que deixa o seu cliente satisfeito? Entenda essa pessoa aí, deixe essa pessoa muito satisfeita. Esse é o melhor programa de fidelidade que você pode fazer. Concordo 200%. Boa. Já que estamos falando de cliente, deixa eu te dar um presente. Um livro que fala muito sobre cliente, Desmarketize-se, e um livro que fala sobre trabalhar com coração, de propósito. Para você... Esse aqui eu ganhei no meu primeiro dia como CMO da RD. Eu dou muito orgulho. Tá lá, guardadinho no coração. Agora a nova versão também. Esse aqui é o novo. Obrigado mesmo pelo presente. Você tem alguma dica para deixar para a turma aí de um livro, de um podcast, de um artigo, alguma coisa legal? Vou deixar 2 dicas diferentes, assim. Acho que eu adoro ler. E adoro leitura técnica e adoro leitura de histórias que a gente consegue cruzar. Tem um livro de um gringo que veio no Brasil e queria um personagem. E ele se encantou com a história do Nem da Rocinha, chefe do tráfico. Chama O Dono do Morro. E ali você entende desde a motivação que um cara que trabalhava no mundo corporativo foi trabalhar no crime organizado e como o que ele aprendeu no crime organizado fez dele um cara diferente num poder paralelo. Assim. Então, um estrangeiro olhando para um personagem brasileiro que é um criminoso, mas desvendando a história dele desde o momento onde ele trabalhava numa companhia telefônica e o que ele aprendeu no mundo corporativo serviu e vai. É uma dica diferente de um livro menos... Interessante, é sobre menos gente. Óbvio, mas sobre gente, sobre as motivações de cada coisa, como as histórias se cruzam. E acho que é uma coisa legal, assim, como... Muito legal. Lógica antropológica. E tem um filme que está concorrendo ao Oscar que chama Flow, de um gatinho, a história de um gatinho. E é uma animação de 1h20, que foi feita por 5 pessoas em 5 anos num software gratuito. E ela está concorrendo ao Oscar com essa estrutura e ela não tem uma fala. Uau! Então, assim, acho que chegou num nível de você, num software gratuito, com 4 amigos, chegar num nível de produção que você consegue concorrer ao Oscar num país super improvável. Eu fui assistir esse final de semana. O filme é lindo, a história é boa, não tem uma fala. É a história de um gatinho que ele vai se cercando de outros animais, mas eu acho que a história por trás do roteiro é que você fala, caramba, gente, olha onde chegamos. Eu e 4 amigos consigo sentar numa sala, trabalhar num projeto meu e concorrer ao Oscar. A gente está chegando num nível de poder que a tecnologia está dando que ainda me assusta um pouquinho. Mas eu acho que o case é todo legal. O filme é legal de ver, mas entender o que está por trás do filme é mais legal ainda. O cinema tá no coração ainda, mais muito. Tá tatuado no braço aqui, João. Mesmo? Os lugares que a gente passa, a gente troca muito, né? Muito. Olha a minha capinha do celular como é que é até hoje, ó. Batata frita, ó. Não... É uma relação. Quando a gente vive de verdade, fica marcado. Ficou marcado, né? Que legal. Dani, muito legal ter aqui você. Que prazer te receber no Desmarketize. Espero que a turma tenha gostado. Você gostou desse episódio aí? Ó, manda para alguém que precisa entender mais sobre varejo, sobre o mercado farma, alguém que trabalha com isso, alguém que quer crescer aí no mundo do marketing. Tá aqui excelentes dicas para você. Dani, o pessoal quiser manter contato com você, aonde que eles te acham? Especialmente no LinkedIn, assim. Eu sou um cara tímido, João, pra caramba. Eu tenho dificuldade, assim. Eu não sou bom
na ampliação de rede, mas no LinkedIn eu tô lá, eu respondo todo mundo que manda. O meu Instagram é fechado, eu fico só com a família, fotos de filhos. Eu tive um canal do São Paulo bastante tempo, agora tô encerrando isso. Mas o LinkedIn ali, todo mundo que quiser conversar, quiser mandar mensagem, Dani Campos, da RD Saúde, vai me achar. Eu recebo todo mundo com o maior prazer. Muito bom. E se você não me segue, segue lá, hein? @Fala João Branco, procura aí meu livro, procura minha imersão de marketing também. Um dia quero ser lá batendo um papo com a turma, hein, Dani? O maior prazer do Legal? mundo. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Até a próxima.